Saudações a todos. André Fonseca Miguel Lutumba fala para vocês, né? Estudante do curso de licenciatura em Matemática, bolsista do RP, sobre o projeto Física e Matemática. Beleza, então, nesta videoaula, nós vamos dar continuidade à resolução de equações do segundo grau, tá? No primeiro vídeo, nós vimos como resolver uma equação do segundo grau, né? Usando a fórmula que a gente já mencionou naquela videoaula. Agora vamos dar continuidade. Um dado curioso que os exercícios que nós resolvemos na videoaula anterior, todos o termo independente era igual a zero. Mas, né, no item D da mesma questão, né, no caso é a questão número 1, com diferentes itens, vamos ter aqui uma equação do segundo grau, onde o termo independente já não é igual a zero, mas sim é igual a 6. Então, o que nós temos aqui? Temos que o nosso A é 1, né, que é o coeficiente de x ao quadrado, tá? O nosso B é 5 e o nosso C é 6. Então, com esses termos aqui, né, nós estamos em condições de resolver a nossa equação, tá? Ainda que faltasse B ou C, né, teríamos condições de resolver a equação do segundo grau. E o A nunca pode ser zero, para que a equação seja do segundo grau, né? E 1 é diferente de zero, então pronto, vamos continuar. Vamos usar nossa fórmula, tá? Que no caso é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Onde o nosso delta é B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir, né? O que nós temos, os valores de A, de B e de C, para encontrar esse delta aqui. Então, o nosso delta vai ser que o nosso B é 5, então vamos ter 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o nosso C, que no caso é 6, né? Conforme está ali escrito. Então, nosso delta vai ser que 25, né? 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, tá? Então, 5 vezes 5 é 25, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 6 são 24, tá certo? Então, 25 menos 24 é 1. 1 é positivo? É. Então, isso significa que a nossa equação, né, ela possui duas raízes reais e, por outra, essas duas raízes são diferentes uma da outra, tá bom? Então, aqui x1 e 2, né, vai ser menos o nosso b, que no caso é 5, então vamos ter aqui menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, né, estamos a substituir nessa fórmula daqui, tá bom? O nosso delta é 1, isso sobre 2 vezes 1. Então, x1 e 2 vai ser que menos 5 mais ou menos 1, raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, isso é sobre 2. Dando continuidade, vamos ter que x1 vai ser igual, né, a menos 5 mais 1 sobre 2, e x2 vai ser menos 5 menos 1 sobre 2. Por quê? Aqui nós temos dois sinais, né, um positivo e um negativo. Então, o x1 a gente coloca positivo e o x2 coloca negativo. Mas é sempre assim? Não, né? Isso depende já de você que está a resolver. Podes colocar que o x1 é menos e o x2 é mais, tá? Então, isso depende muito de você, tá certo? Então, dando continuidade, né, vamos ter que x1 menos 5 mais 1 dá menos 4. E menos 4 dividido por 2, isso dá menos 2, tá certo? O x2 vai ser que menos 5 menos 1, essa soma nos dá menos 6, tá? E menos 6 dividido por 2 dá menos 3, tá certo? Então, as nossas raízes, né, como nós já estávamos à espera que fossem mesmo reais, e por outra são distintas, né, uma da outra, e isso é verdadeiro, porque o menos 2 é diferente de menos 3. E por outra, será que as duas verificam a nossa equação? Bom, pegue o menos 2 e substitua aqui. Vai ter menos 2 ao quadrado é 4. 5 que multiplica menos 2 dá menos 10. Então, vai ter 4 menos 10, né, que dá menos 6. Menos 6 mais 6 é 0. Então, essa é a raiz da nossa equação. O menos 3 também, né? Porque se eu coloco aqui o menos 3, vou ter menos 3 ao quadrado é 9.
E 5 que multiplica menos 3 dá menos 15. Ou seja, vou ter 9 menos 15, que dá menos 6. Menos 6 mais 6 é 0. Então, também esse senhor é a raiz da nossa equação. Tá, né? Então, a solução, né, do nosso problema é menos 2 e menos 3. Tá certo? Essas são as raízes da nossa equação. Tá? Então, vamos dar continuidade, né, agora, vendo o item E. Ora, nós temos aqui o nosso item E. Né? O item E da questão diz o que? X menos 3 sobre 2 mais 1 sobre x é igual a menos 3. Um dado curioso. Aqui, né, na equação que nós tínhamos, os coeficientes todos eram números inteiros. Tá? Depois vocês poderão ver, né, na aula com o professor Januário sobre os números inteiros, sobre os números racionais, irracionais, naturais e, por fim, os números reais. Tá? Então, aqui nós já não temos só números inteiros, tá? Não temos só números inteiros, apesar do menos 3 ser inteiro, né? Aqui nós temos uma fração, aqui temos outra, tá? Então, precisamos achar o mínimo múltiplo comum de 2, de x e de 1 subentendido que está aqui, tá certo? Por outra, uma vez que o x está no denominador e uma fração só é real, né? Se o denominador for diferente de zero, tá? Então, essa equação aqui, ela é real se o x for diferente de zero, tá? Se nós garantirmos que o x é diferente de zero, então podemos resolver a nossa equação, né, do segundo grau. Tá? A priori, ela ainda não é do segundo grau, mas nós podemos transformar ela, tá, e ver se nós conseguimos uma equação do segundo grau. Como? Aqui vou colocar x, aqui vou colocar 2 e aqui vou colocar 2x. Isso quer dizer que o nosso mínimo múltiplo comum de 2, de x e de 1 é o 2x, tá certo? Então, para ter o 2x aqui, eu preciso colocar x aqui. Para ter o 2x aqui, eu preciso colocar o 2. E para ter 2x aqui, eu preciso colocar o próprio 2x, tá? De modo que quando eu multiplico esse x por essa expressão, vou ter x que multiplica x menos 3, isso sobre 2x, tá? Mais 2 que multiplica 1, né, dá 2 sobre 2x, isso é igual a 2x que multiplica menos 3, isso vai dar menos 6x sobre 2x. Mas uma vez que nós admitimos que o x deve ser diferente de zero, então isso aqui podemos simplificar sem problema nenhum. Tá? Então vamos ter que x que multiplica x menos 3 mais 2 vai ser igual a menos 6x. Tá? Então, daqui vamos ter que x que multiplica x, vamos ter x ao quadrado, menos x que multiplica 3 vai dar menos 3x, mais 2, isso vai ser menos 6x, tá certo? Então, daqui teremos que x ao quadrado, menos 3x, mais 6x, né? Porque aqui esse senhor está aqui negativo, passou positivo, mais 2, isso é igual a 0, tá? Então, essa soma daqui vamos ter que x ao quadrado, mais 3x, mais 2, isso é 0. Ora, nós conseguimos aqui uma equação do segundo grau, tá? Uma equação do segundo grau, tá certo? Que vamos resolver usando a nossa fórmula, né, de Bhaskara, como já temos feito nos outros exercícios, tá? Então, a nossa fórmula, só para lembrar, ela é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá bom? Então, vimos também que o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Onde para nós, segundo essa equação, a é 1, b é 3 e o c ele é igual a 2. Então, vamos buscar o nosso delta, né? Nosso delta vai ser o quê? B ao quadrado, né? Que no caso é 3, 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o nosso valor de A, que é 1, e o nosso 2, que é o valor de C, né? Então, o nosso delta vai ser que 9 menos 4 vezes 2, 8. Isso, então, é igual a 1. Ora, isso aqui é positivo, né? Uma vez que é positivo,
Então, existem x1 e x2, e esse x1 é diferente de x2, tá bom? Então, vamos ter que x1 e 2, né? Vai ser menos, vamos substituir agora, nessa fórmula aqui, né? O valor de B e o nosso delta que encontramos, e também, né, o nosso valor de A. Então, nosso delta, ou seja, nosso B é 3, mais ou menos, raiz quadrada de delta que nós encontramos, que é 1, sobre 2 vezes 1. Daqui nós encontramos que o nosso x1 é menos 3 mais 1 sobre 2, e o nosso x2 é menos 3 menos 1 sobre 2. Então, daqui a gente encontra que o x1 vai ser que menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1, tá? E o x2 vai ser que menos 3 menos 1 dá, né, menos 4. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2, tá bom? Então, nós temos ali as raízes da nossa equação, tá certo? Então, a solução, né? Solução é x diferente de 0, x igual a menos 2 e x igual a menos 1, tá? Essa é a solução. Não se esquecendo dessa condição aqui, porque nós só conseguimos fazer isso porque admitimos que o x é diferente de 0, tá? Daí que nós precisamos incluir ela na nossa solução, tá certo? Agora vamos para o item F, tá, da nossa questão número 1, que diz o seguinte: x sobre x mais 1, né, menos x sobre 1 menos x igual a 8 sobre 3, tá? Aqui também é recapitulação de frações, coisa que vocês já tiveram a oportunidade de estudar com a minha colega Érica, tá? E ela explicou bem, né, as frações, tá? Então, aqui nós temos uma equação que diz x sobre x mais 1 menos x sobre 1 menos x é igual a 8 sobre 3. Vamos nos lembrar do item anterior. No item anterior, nós tínhamos x no denominador, né? E nós dissemos que aquela equação só era real se o x fosse diferente de 0. Agora, no nosso denominador, nós temos x mais 1 e 1 menos x. Então, isso aqui só é real, primeiro, se o x mais 1 for diferente de 0 e 1 menos x também diferente de 0. Por que eu faço isso? Ou por que tem que ser diferente? Porque, vejamos lá, supõe, né, que o x seja, né, estamos a admitir que aqui o x tem que ser diferente de menos 1 e aqui o x tem que ser diferente de 1. Então, supõe que o teu x ele é igual a menos 1. Observa aqui, aqui você vai ter menos 1 e aqui vai ter menos 1 mais 1 dá 0. Uma coisa, vai ter um número dividido por 0 e isso não é real, isso não existe, tá? Tu, se fores fazer na calculadora, tu vais encontrar que dá erro, tá bom? Então isso aqui não existe para o nosso nível, tá bom? Quem sabe lá mais na frente, né, vocês vão conseguir resolver esse tipo de questões, mas no momento isso não tem solução nenhuma. Então vimos que quando x for igual a menos 1, isso não existe, tá? E o que acontece quando x é igual a 1? Ora, quando x é igual a 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1 menos 1, que é 0. Então também não existe, tá certo? Então há toda uma necessidade de nós admitirmos que o x deve ser diferente de menos 1 e também deve ser diferente de 1 para que a nossa equação seja real, tá certo? Então vamos achar o mínimo múltiplo comum, né, para nós darmos continuidade à resolução da nossa equação. Primeiro, vamos ver aqui, eu tenho x, aqui também tem um x. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o x em evidência e vou ter 1 sobre x mais 1, tá, né? Menos 1 sobre 1 menos x. Observe aqui, se eu multiplico x por essa expressão, volto aqui, né? E x vezes essa expressão também volto ali. Então vai ser que 8 sobre 3, tá? Então vou ter que x que multiplica. Ora, eu quero ter o mínimo múltiplo comum dessa expressão que está aqui entre parênteses, né?
Então aqui vou ter que, vou ter que multiplicar 1 menos x e aqui vou multiplicar 1 mais x. Quando eu faço isso, essa expressão não só multiplica o denominador, mas também o numerador. O mesmo acontece aqui. Então vou ter que 1 menos x menos 1 mais x, isso sobre x mais 1, que multiplica 1 menos x, tá bom? Isso vai ser igual a 8 sobre 3, tá certo? Então vou ter que x que vai multiplicar 1 menos x e aqui vou ter 1 menos x, tá? Porque esse negativo multiplica a expressão toda que está dentro de parênteses, tá? Conforme nós já fizemos também nas questões anteriores. E aqui vamos ter que x que multiplica 1 dá x, x multiplicando menos x, vamos ter menos x ao quadrado. Depois, 1 vezes 1 dá 1 e 1 menos x dá menos x. Isso é igual a 8 terços, tá bom? Ou então 8 sobre 3, tá, né? Observe o seguinte, esta aqui posso simplificar, aqui também posso simplificar. Então aqui vamos ter que x que multiplica menos 2x, né? Porque é o que resta aqui no numerador. E aqui vamos ter que 1 menos x ao quadrado, isso vai ser igual a 8 terços, tá? Então, eu posso aqui fazer sistema cruzado, né? Que na verdade também é o mínimo múltiplo comum que a gente está buscando, tá? Então, quando eu faço isso aqui, vou ter menos 2x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado é igual a 8 terços. Primeiro, né? Multipliquei esse x por essa expressão, deu esse que está aqui. Ora, aqui já posso fazer sistema cruzado, ou seja, multiplicar esse 3 por essa expressão, que vou ter menos 2x ao quadrado vezes 3, vai ser 8 que multiplica, né? Quanto? Vamos ter 1 menos x ao quadrado. Beleza. Vamos observar aqui um dado curioso. O 8 é possível você dividir por 2, né? Então, se é possível, tu pode simplificar, né? Dividindo a expressão toda por 2. Quando você fizer isso, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E menos 1 vezes 3 dá menos 3. O que vai ter aqui, menos 3x ao quadrado, vai ser 8 dividido por 2 dá 4. Temos aqui 1 menos x ao quadrado. Tá? Então vamos ter que menos 3x, né? Menos 3x ao quadrado vai ser 4 menos 4x ao quadrado. Ora, vou ter o que aqui? Menos 3x, vou colocar aqui, mais 4x ao quadrado, menos 4 vai ser igual a 0. O menos 4x estava aqui, né? Passou para esse lado aqui positivo. O 4 era positivo, passou aqui negativo. E aqui eu tenho o que? 4 menos 3 que dá 1, né? Então aqui vou ter x ao quadrado, menos 4, isso é igual a 0. Aqui agora nós temos uma equação em que o nosso b, né, como nós já vimos, o b é o termo que multiplica x. E aqui nós não temos x. Então quer dizer que, ou seja, nós vimos que a nossa equação ela é do segundo grau se for do tipo ax, né, mais bx mais c igual a 0. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, vamos observar que segundo essa equação que nós encontramos, a é quem? É 1. E quem é B? É 0, naturalmente. O nosso C é menos 4. Então, aqui nós encontramos que A é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Podemos resolver? Sim, podemos. Por quê? Porque o nosso A é diferente de 0, né? Então, vamos continuar. Usando a fórmula que nós já sabemos, que no caso é x é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, em que o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso resulta, no entanto, que o nosso delta, ele é quem? O b é 0, menos 4 vezes o nosso a é 1, vezes o nosso c, que é menos 4. Tá? Então, o nosso delta, ele vai ser 0 mais 16, né? Por que mais 16? Ora, nós aqui temos menos 4 que multiplica menos 4. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 4 são 16.
Por isso é que eu tenho aqui mais 16, tá? Então, daqui o que a gente encontra? Que o nosso delta é 16. Então, segundo a fórmula que nós descrevemos no passo anterior, né, vamos substituir. No lugar de x, ou seja, no lugar de b, vamos colocar o seu valor correspondente, que no caso é 0, mais ou menos, raiz quadrada, o nosso delta é 16, né? Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, daqui nós encontramos que o x1 é 0, tá? Mas raiz quadrada de 16 é 4, isso sobre 2. E o x2, ele é quem? É 0 menos raiz quadrada de delta, que é 4 sobre 2. Então, daqui nós temos que o nosso x1 é 4 sobre 2, que dá 2. E o x2 é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Certo? Então, como nós já estamos à espera, né? Ou seja, aquelas condições que nós descrevemos no início da resolução da nossa questão, dizia que esses zeros que nós vamos encontrar, então essas raízes que nós vamos encontrar, elas devem ser distintas de menos 1 e 1. Ora, o 2 é diferente de menos 1? É. O 2 é diferente de 1? É. O menos 2 é diferente de menos 1? Sim. O menos 2 é diferente de 1? Sim. Então, a nossa solução é x, que deve ser distinto de mais ou menos 1, né? E x é igual a mais ou menos 2, que são essas duas raízes que nós encontramos ali. Tá certo? Então, eu fico por aqui. E boa continuação para vocês. Eu volto numa outra videoaula para dar continuidade à resolução da nossa lista, né? Que vocês já vão trabalhar, né, a seguir.